Vamos continuar com a disciplina de métodos 2 e que nós vamos começar a ver numa série de vídeos. Agora não é mais o sistema de equações como a gente tratou na primeira parte, gastamos boa parte do sistema de equações lineares e mostramos rapidamente como fazer a extensão para a solução de sistemas de equações não lineares, e agora nós trataremos com sistemas de equações diferenciais ordinárias. Antes de começar a falar diretamente na solução de sistemas de equações ordinárias, eu pretendo nesse vídeo fazer uma revisão da solução de equações diferenciais para os problemas de valores iniciais, aqueles em que a gente sabe o valor da função que a gente quer integrar, que a gente quer descobrir qual é, apenas no momento inicial. Então, a apresentação de hoje vai ser uma revisão de problemas de valores iniciais. Eu vou estender os métodos, ou o melhor método que a gente conhece, ou que viu, para sistemas de equações. Vamos lidar, então, com equações diferenciais depois de ordem mais alta, de segundas derivadas, terceiras, e assim por diante. E no vídeo seguinte, continuando nesse assunto, nós vamos ver mais uma aplicação, que são as equações de Lotka-Volterra, que particularmente são interessantes, porque não só do ponto de vista de resolução de um sistema de equações numericamente, mas por causa da sua aplicação em ecologia e outras áreas também do conhecimento, mostrando que é importante a gente conhecer ou dominar essa técnica de resolução de sistemas de equações diferenciais. Então vamos começar com a revisão de problemas de valores iniciais. O método mais simples que a gente tem para resolver uma equação diferencial é o método de Euler, em que a gente usa a definição de derivada e usa, ao invés de infinitésimo, a gente usa diferenças finitas. Finitas no sentido de diferentes de zero. Então, basicamente, o que você tem, essa é a equação diferencial que você quer resolver. A derivada de y em relação a t é igual a alguma função. Você quer resolver essa equação num dado intervalo ou integrá-la nesse intervalo de t0 até t final. E você conhece o valor inicial de y no instante zero, já que a gente está fazendo a integração no tempo. Então, o que a gente faz? A gente pega esse intervalo, divide em n pontos, ou pode entrar até com esse valor h, mas que é um incremento dentro do intervalo que a gente está interessado para calcular os próximos valores da minha função. Então, eu começo com o valor inicial, calculo o próximo ponto, por esses métodos que eu vou apresentar. Aí, a seguir, com esse ponto, eu uso para calcular o seguinte, e assim por diante. Já dá para ver que se você comete um erro num ponto, esse erro tende a se propagar pelos outros. Então, a gente podia, em princípio, esperar que os erros fossem crescendo à medida que você vai se afastando do valor inicial. A gente vai ver isso mais em detalhes a seguir. Então, a gente divide o nosso intervalo em vários pontos. Eu pego a função y de t, que eu ainda não conheço, que é a solução, mas a expansão de série de Taylor dela é essa daqui, onde envolvem termos em h². O que eu faço é, já que h, que eu escolho, é pequeno, eu posso desconsiderar esses termos em h2 comparados com os termos em h, tá? Que envolvem as derivadas de ordem mais alta e h mais alto. Com essa aproximação feita, né, o dy dt é exatamente a equação diferencial que eu quero resolver. Então, meu y de t mais 1 vai ser o y de t mais h f de y de t, t. Até aí é tranquilo. Então, o que eu faço no método de Euler é calculo partindo do ponto x e conhecendo o f de x, eu tento obter meu f de x no ponto, meu f de x mais h, que seria esse valor, para esse valor de h que a gente considera no nosso problema. O método de Euler integra dá esse resultado, o erro dele está exatamente aqui nessa região. Claro, essa função, se fosse decrescente, aí o método de Euler estaria superestimando o valor da função e não subestimando, como está nesse exemplo. Pode acontecer os dois, e isso vai explicar por que o erro não necessariamente cresce o tempo todo, tá? Como a gente vai ver. Eu escolhi aqui 3 métodos, o método de Euler modificado e o método de Runge-Kutta. Esse aqui é o erro para integração de uma função simples, de uma equação simples, no intervalo 0 a 1,
partindo de y0, como o erro cresce ao longo do intervalo. Como você nota, em Runge-Kutta, o erro cresce, mas tende a estabilizar. No modificado, ele cresce e parece diminuir. E esse que é mais difícil de enxergar é o método de Euler. Mas não se preocupa com o método de Euler, só para você ver, o erro aqui é da ordem de 0,1 e o erro de Runge-Kutta é da ordem de 10 a menos 8. Então esse método aqui é a partir dele que nós vamos desenvolver no curso a solução para o sistema de equações diferenciais e também para o problema de valores de contorno, que vai ser um próximo assunto a ser tratado. Eu vou mostrar agora o código que eu fiz para criar esse gráfico dos erros em função de x. Esse então é meu código. A equação que eu tenho que resolver é y' igual a 2 menos 2xy dividido por x ao quadrado mais 1. Tá? Uma equaçãozinha simples que eu sei a solução exata, que é essa aqui. 2x1 dividido por x2 mais 1. Então calculei o valor exato. Aí o que eu faço aqui na minha rotina principal é, eu entrei h como 0,05, então eu entrei já direto o valor de h e não o número de pontos. Tá? Eu vou fazer todas as funções começando de 1, então o valor inicial é 1. Aí nesse intervalo de 0 a 1, eu vou andando de h em h, como está nesse for, calculo o resultado exato e imprimo a diferença entre as soluções de Euler, Euler modificado e Runge-Kutta comparado com o exato. A solução de Euler, Euler modificado e Runge-Kutta são, como a gente viu anteriormente, todos os casos. Pega o valor y anterior e calcula o novo. Então eles somam o que vier retornado dessas funções, Euler modificado e Runge-Kutta. Olhando essas funções em detalhes, a de Euler era mais simples, é o h vezes o f de xy, como a gente viu no slide anterior. A de Euler modificado faz uso desse cálculo inicial de Euler, mas ao invés de retornar o y de f de x, eu retorno, em vez de retornar h vezes f de xy, eu retorno o f de xy mais uma estimativa do f de xy lá no ponto mais à frente. Então eu estou pegando uma estimativa que é a média dos dois extremos do intervalo. Ok? Esse é o Euler modificado. O Runge-Kutta é mais elaborado, é de quarta ordem, porque eu tenho que calcular 4 coeficientes. Eu calculo o termo de Euler, aqui o f de xy, calculo o que seria o modificado, que seria esse termo, aí utilizando de Euler, e eu melhoro essa aproximação, K2, calculando o K3 com a mesma expressão. Então eu faço um cálculo no início do intervalo, no meio do intervalo e no final do intervalo. No método de Runge-Kutta, esses valores calculados no meio do intervalo têm um peso maior para a solução, para o cálculo da média do valor que eu devo assumir, do que os outros dos extremos. E aí a média então é calculada, é h sobre 6, o primeiro valor, o último e 2 vezes os valores intermediários. Se você somar os pesos aqui, dá 1 mais 2 mais 2 mais 1, isso dá 6, por isso que a gente divide por 6, faz uma média para calcular então a solução para o método de Runge-Kutta. Rodando esse programa, eu consigo um arquivo, né, com o qual eu fiz aquele gráfico que eu mostrei para vocês dos erros. Esses são os métodos que a gente usa para a solução de um problema de valor inicial para equações diferenciais ordinárias. O que eu quero fazer agora é estender esses métodos, ou pelo menos o Runge-Kutta, que eu já vi que é muito melhor que os outros dois, para um sistema de equações. Então vamos voltar para o quadro para ver como fazer essa extensão. Então aqui eu reescrevi o método Runge-Kutta como eu fiz a implementação no programa. Começo com o valor inicial, calculo o K1, que é o y de t, calculo o K2 utilizando o K1, o K3 utilizando o K2, o K4 utilizando o K3 e faço a média. Então, para resolver a equação diferencial, eu preciso do valor inicial, que é o alfa, que vai ser o meu y0, e a partir daí eu calculo y1, y2, y3, todos a partir de valores anteriores, segundo as regras do Runge-Kutta. Tá? E a equação que eu tenho que resolver
aqui vai ser y'lim igual a f de ty, isso me retorna um número a todo instante, o valor da função e o valor da derivada. O que eu quero fazer agora é estender isso para um sistema de equações. Como é que eu faço isso? A extensão é bastante simples, não é? É como um passe de mágica. Então eu transformo todas as variáveis que eu levo em consideração, eu transformo isso em vetores. Então agora minha entrada é um vetor inicial, alfa. O meu vetor de funções tem f1, f2, o meu vetor y vai ter o y e as suas derivadas. O y0 é a função, y1 vai ser a primeira derivada, y2 a segunda derivada e assim por diante. Assim eu estendo para valores de mais alta ordem. Então, começando y0 igual a alfa, k1 agora é um vetor, tá? Que é um k1 para cada equação que eu tenho que resolver do meu sistema, com y1 os valores de cada uma das soluções do sistema, o mesmo para k2, k3 e k4. Se observa que k2, eu pego o yi, que é aquele valor que eu estou começando, e altero para meio de k1. Mas isso é um vetor. Então eu tenho que fazer essa soma para várias componentes. Quantas componentes, tantas quantas forem as equações. O mesmo vale para k3 e o mesmo vale para k4. Aqui são somas vetoriais. Também o y vai ser uma média em cada uma das 4 componentes. Vamos tentar ver isso daí num exemplo. O exemplo que eu escolhi é uma equação diferencial simples, bastante simples, mas é a y2 igual a menos y, que a gente sabe resolver isso até de cabeça. Esse y deve ser o seno de x, porque a segunda derivada do seno é igual a menos seno. A primeira dá cosseno, derivada do cosseno dá menos seno. Sem resolver de cabeça, então é ótimo para eu poder comparar se meus valores numéricos estão batendo com o valor exato. Agora a questão é como é que eu resolvo agora uma equação de segunda ordem. O truque é, já que eu sei resolver um sistema de equações, uma equação de segunda ordem pode ser transformada em 2 equações de primeira ordem. Esse é o truque. Eu digo que z é igual à minha derivada, e aí z', que vai ser minha derivada segunda, ela vai ser igual ao y. Essa é a equação que eu quero resolver. Eu usei esses passos intermediários para transformar essa equação de segunda ordem em 2 de primeira ordem. E, de novo, eu tenho também as condições iniciais já definidas. Vamos ver como essa implementação fica no computador. Então, esse é o código que eu escrevi. Então, de novo, eu faço aquele truque de criar um ponteiro para funções, que é meu equações, esse meu tipo equações. A primeira função retorna a derivada, que é o y1, e a segunda, que é a equação de verdade, retorna menos y0, porque eu quero fazer y2 igual a menos y. O método de runge-executa, agora vamos ver como implementar para um sistema. Então eu uso agora, ao invés de uma função, eu uso o meu sistema, que é do tipo equações e é um vetor com 2 equações a serem resolvidas, e todos os meus k's serão vetores, e vetores de ordem n, aqui no caso n igual a 2, porque eu tenho 2 equações a serem resolvidas. Então calculo os k1, através dessa expressão, como é o runge-executa, é o método de Euler, na verdade, e eu já aproveito e vou pegar no meu vetor y e já vou somar o h sobre 2 sobre k1, porque esse vetor vai ser utilizado no cálculo de k2. Aqui o yp. No cálculo de k2 eu uso o yp, aproveito, calculo o ypp, que vou usar no k3, né? E volto com o meu y original no cálculo de k4. Aqui eu fiz o yp para economizar a variável, em vez de fazer y de p, faz um yp, porque ele já está liberado, já foi usado aqui. Tá? Então é um método fácil de ser estendido comparado com o runge-executa. O truque é aproveitar cada um desses laços for para a gente guardar os valores dos y a serem calculados adiante. Então no main, o que eu faço? Eu começo com o meu valor inicial y igual a 0,1, como era definido no slide. Vou integrar de 0 a 2π, porque já que eu sei que a solução é o seno de 0 a 2π, eu posso ver a curva completa. Faço x igual a o h aqui é 0,01. Então x vai de A até B, andando de H em H.
imprimo o x, imprimo o y e calculo o Ruge-Kutta passando x e y, né, para a minha função, para a minha rotina, a essa função RK4, que vai me devolver os valores modificados de y, agora vetores adicionados daquelas quantidades, né, que foram obtidas através do cálculo dos coeficientes. Então podemos ver como isso aqui funciona. Então vamos compilar e rodar o programa. Então teve uma saída, a gente vê que para x igual a 6,28, que é o 2π, eu encontro a primeira função perto de zero, que bom, porque esse é o seno, né, na verdade, que eu já sei, e esse aqui perto de 1, porque o y0 dá a função e o y1 dá a derivada dele. Tranquilo? Então, com isso, eu consigo obter os dois valores. Então, esse resultado aqui aponta que talvez a gente esteja no caminho certo. Mas o legal para isso aqui é ver, vamos chamar de seno.dat, e vamos ver isso aqui no Gnuplot, se isso aqui realmente parece um seno. Então a gente chama o nosso programa de gráfico favorito, Gnuplot, peço para plotar seno.dat, e o resultado está aí, é um seno, como a gente podia esperar, funcionou direitinho a nossa extensão do método de Runge-Kutta para a solução de segunda, para a equação de ordem mais alta, no caso uma equação de segunda ordem. Relembrando, o que eu fiz foi simplesmente expandir o que eram valores ou funções para o método de Runge-Kutta original, agora eu botei na forma de vetor e usei para resolver uma equação diferencial de segunda ordem. A gente ainda vai fazer mais uma aplicação agora para um sistema de verdade, com duas variáveis, duas funções independentes, que a gente tem que integrar as duas, e que são as equações de Lotka-Volterra. Isso vai estar no próximo vídeo, e eu espero vocês lá. Até lá!